Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai, Criador, aquele que nos mantém, aquele que nos dá a vida, saúde, capacidade, aquele que, na maioria das vezes, eu creio, permite que a gente erre, que a gente falhe, para a gente se corrigir, para a gente se arrumar, se ajeitar, mudar a maneira de viver, entender, compreender. E isto é compaixão, isso é bondade de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez, Senhor, alegria enche o nosso coração ao estarmos aqui juntos, fazendo parte da igreja que será arrebatada, para cultuarmos o Senhor. Esta manhã, este tempo desta manhã, nós tiramos para prestar ao Senhor um culto de honra, de glória, de louvor e de adoração. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Fala conosco. Abre a nossa capacidade de entender, de compreender. Ajuda-nos a aprendermos juntos, como igreja, como corpo de Cristo. Esta é a oração que eu apresento aos teus santíssimos pés, por mim e pelos queridíssimos irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus, é que eu oro. Amém. Hoje eu não estou com café aqui. Hoje eu estou com chá. Então peço um pouquinho de paciência para eu tomar essa caneca de chá. Tá? Eu quero, no culto de hoje, na proclamação da palavra de Deus, trazer 2 esclarecimentos que se eu tiver errado, você me desculpa. Eu entendo que são necessários neste momento. Esclarecimento fundamentado na Bíblia. Coincidentemente, a minha opinião é esta daqui também. Mas eu não quero que você concorde. Eu vou mostrar para você, e aí você concorda se você quiser. Você é livre. Deus não te força a nada. Eu também não posso forçá-lo. Até porque, se em alguns pontos eu não erro, em outros eu erro, e muito provavelmente você não erra. Né? Então eu não sou o melhor. A gente se equipara, nós somos iguais. Primeira coisa que eu quero falar é uma notícia que
né? Hoje é quarta, ela começou a ser vinculada por aí na segunda, né? Começo da terça. E as notícias, elas, infelizmente, né? Elas são divulgadas de modo a manipular a mente das pessoas, a cabeça das pessoas. E a grande maioria acaba sendo manipulada mesmo. Primeiro é sobre o aborto, que o aborto foi aprovado na França, não sei o quê. É um passo fantástico para a humanidade. A população francesa está alegre, né? Bom, quero dizer para vocês que o aborto existe na França desde 1975. Não foi aprovado segunda-feira, ontem, sei lá. Desde 75 existe o aborto. O que foi aprovado, e eu preciso esclarecer isso, porque você sabe que quando começa esse negócio, daqui a pouco é aqui, é ali, e o Brasil né? É o Brasil. A gente daqui a pouco já está nesse negócio também aí. O que foi aprovado é que o aborto provavelmente vai passar a fazer parte da Constituição francesa, que não é reelaborada desde 1958. É isso que foi aprovado, não é o aborto. O aborto já existe desde 75. Então, é que isso tudo é para mexer, né? Já tem alguém que está querendo mexer nesse negócio de aborto aí. Então, a notícia já vem a calhar. Olha, a França, um país evoluído, não sei o que lá. Precisamos fazer aqui também, porque faz... É isso aí. Então, eu quero explicar, eu quero deixar claro para você, irmã, porque isso daí normalmente afeta as irmãs. É claro que os irmãos também, é óbvio, mas normalmente são as mulheres que tomam frente a este assunto. Eu quero dizer para você que o aborto no Brasil, até agora, ele é aprovado em alguns casos específicos, né? Quando coloca em risco a vida da mãe, quando o feto está sendo formado, eu não me lembro o nome da doença, e eu estou com medo de falar errado. É uma má formação do cérebro. Quando o bebê está sendo formado no ventre da mamãe, com essa má formação cerebral, e é constatado por médico através de exames e tal, o aborto é permitido no Brasil. E quando a mãe sofre um estupro e ela engravida, então este bebê, ele, com autorização judicial, ele, por ser fruto de um estupro, de um crime, ele pode ser também retirado com o aborto. Certo? No Brasil são esses 3 casos, eu acho. Estupro, má formação cerebral
E o outro que eu falei, estupro, má formação. E quando coloca em risco o parto, vai colocar, ou a gestação, vai colocar em risco a vida da mãe. Esses 3 casos, eu não sei, acho que não há nenhum outro que o aborto é permitido. Estupro, má formação do cérebro do feto e o risco de vida da mãe. Tá? A Bíblia, queridos irmãos e queridas irmãs, a Bíblia sagrada, portanto, Deus, porque a Bíblia existe para que a gente conheça Deus. Não tem como. A Bíblia é para o nosso conhecimento de Deus, dos seus atos, das suas ações. A Bíblia diz em Jeremias 15 que Deus nos conhece antes, leia lá, do ventre da nossa mãe. Então, para quem é cristão e tem a Bíblia como regra de fé e conduta, provocar a morte de alguém que Deus conhece antes de existir materialmente é crime. O Salmo 139, nos versos 13 e 16, um salmo de Davi, Davi fala isso também. Salmo 139, versos do 13 ao 16. Que Deus nos conhece quando a gente era... Davi fala de em algumas traduções, a minha, fala em massa disforme. Quer dizer, a gente nem existia com início da aparência humana. Deus já nos conhece. Nós já somos vida. É isso quando diz Deus já nos conhece. Quer dizer, nós já temos vida. Sem contar, a Bíblia não fala muito de aborto, você sabia? Não fala nada praticamente, porque era crime na época abortar. Ou, se você abrir aí em Êxodo, engraçado, as pessoas usam muito, né? O versículo, não sei se é o 24 ou 25 de Êxodo 21, para falar da lei de Italião, né? Olho por olho, dente por dente, mas não falam do que está dizendo ali. Né? Você já ouviu isso? Olho por olho, dente por dente, tal, lei de Italião. Mas o que está dizendo que é olho por olho? É se alguém, por algum motivo, não importa o motivo, ferir uma mãe gestante e o bebê morrer, aborto, né? Porque se ela está gestante, ou matar o bebê no ventre, aí vai ter que ser feito o aborto, a retirada antes do nascimento. Ou a mãe, por qualquer motivo, abortar, porque por causa de terceiro, era pena de morte. Leia aí, Êxodo 21, do 22 ao 25. Se houvesse uma briga, uma desinteligência, e a mulher grávida, por algum motivo, tivesse algum problema com a gestação e ela conseguisse se recuperar, o que criou o motivo teria que indenizar a mãe. E se o bebê morresse, ele seria morto também.
Depois vem aí olho por olho, dente por dente, que está falando desse assunto. Então, como bem escreveram alguns irmãos, aborto é crime. Não importa se a Câmara dos Deputados, a Câmara o Senado, não importa se o presidente, se o STF, não importa que órgão, diz que pode abortar, não importa. Aborto é crime perante Deus, é assassinato. Pastor, eu não sabia, muitos anos atrás eu fiz um aborto e tal. Peça perdão a Deus, se arrependa, agora você sabe, né? Não se esqueça de colocar isso perante o nosso Deus, que é o nosso juiz. Não adianta as pessoas falarem isso, aquilo outro. Deus é o meu juiz. Isso não tira de vocês o direito de crítica, não. Podem me criticar à vontade. À vontade. O que eu puder responder, esclarecer, eu vou fazer. O que não puder, Deus é o meu juiz. Aborto é crime. Mas você falou aí que aqui no Brasil pode 3 tipos. A lei diz que pode. A lei diz. Você não é obrigado a abortar. Se você foi vítima de um estupro, você não é obrigada a abortar. Mas se você quiser, você está amparada por lei. Se o feto está sendo formado em você com um problema, eu não sei, não lembrei, acho que ninguém lembrou também, porque ninguém colocou o nome ali, anencefalia, alguma coisa muito parecida a isso. Está sendo formado com problemas no cérebro, a lei permite que você aborte, se você quiser, você não é obrigado. Isso é coisa da sua consciência. Se o médico falou, olha, gestante, olha, mãe, sei lá, esta gestação coloca em risco, como é que é? Acho que não é hidrocefalia nem microcefalia, é alguma coisa cefalia, porque hidrocefalia é hidroágua no cérebro, né? Aquela cabeça que fica maior, precisa da válvula, tudo. A microcefalia é um cérebro, né? Mas não é isso, é uma má formação cerebral. Eu acho que é anencefalia o nome, não tenho certeza. Se estiver errado, vocês me perdoem. Então, não é obrigado. Só estou dizendo que a lei ampara. Exato, anencéfalo. Acho que é sem cérebro, né? Anencéfalo, se eu não estou enganado, é quando o bebê, na caixa, onde deveria ter, acho que não tem. Ou tem uma formação que não vai, é diferente. Enfim, é isso aí. Mas ninguém é obrigado. Mas se quiser, a lei apoia. Certo? Isso é sobre aborto. Para ninguém ficar achando que agora pode na França, tá vendo? Já pode desde 75. Agora, eles querem. Problema deles. Eles vão responder para Deus. Podem não responder para o juiz, para o magistrado,
para a Suprema Corte, mas para Deus vão responder. Este era o primeiro esclarecimento. Segundo, porque senão a gente só fica nisso. Obrigado, viu, Lê Duarte? Obrigado. Eu acho que você acertou. Anencéfalo, se eu não me engano, é sem o cérebro. Bom, ou com uma malformação, ou com deformações, eu não sei. Segundo assunto que eu julgo importantíssimo a gente falar hoje aqui. É ódio aos judeus. Ontem à noite alguém me perguntou assim, pastor, por que esse ódio aos judeus? Quando a gente era criança, a gente tinha ódio dos judeus. Me responde assim rapidamente. Eu falei, não tem como. Você já esticou o assunto, agora você quer que eu responda rapidamente? Você falou, por que do ódio aos judeus? Quando a gente era criança, a gente era ensinado a ter ódio aos judeus. Não tem como responder rapidamente, eu tenho que explicar. A pessoa tem a minha idade. Eu, dia 20 de fevereiro, eu fiz 69 anos. Quando eu era criança, tinha lá 6, 7 anos, 8, 9, 10, é verdade, você queria ofender alguém, uma outra criança, por exemplo, né? Ou você xingava a mãe daquela criança. Era uma ofensa, meu Deus, né? Sua mãe é isso, né? Era para ofender mesmo, era para sair no tapa. Ou você chamava aquela outra criança de judeu, ofendia, né? Por quê? Esse ódio, essa raiva, por causa da inveja. Assim, simplesmente falando, por causa da inveja. A inveja. Os judeus sempre foram perseguidos. Você vai ver na Bíblia lá. Você vai ver na Bíblia. Judeu sempre foi perseguido. Principalmente quando eles não seguiam aquilo que Deus falava para eles. Porque Deus, os judeus são o único povo, né, que Deus falou abertamente com eles. Às vezes usava os profetas. E os judeus, sempre que estavam obedientes a Deus, venceram todas as guerras. Os judeus foram praticamente exterminados, na Segunda Guerra Mundial. Milhões de milhares de judeus foram mortos das maneiras mais cruéis que você pode imaginar. Os nazistas, que muita gente apoia ainda hoje, e até onde eu tenho informações, está renascendo na Alemanha, não só na Alemanha. Fizeram verdadeiras barbaridades com os judeus, com as judias, né? Injetavam concreto no útero das judias. Bom, enfim, foram coisas horríveis. Os judeus são
donos dos maiores bancos do mundo. O mundo comercial, né, o mundo mercantil, ele vai mudando, né? A maior cosmologia do mundo, a maior fábrica de cosméticos do mundo, a Avon, judeus. Hoje não é mais a maior, né? Mas já foi. Já foi. A mãe de quem aí nunca usou um perfume da Avon? Ou, de repente, você, um dia na vida, usou alguma coisa da Avon. Você sabe o que quer dizer Avon? Sedução. Em hebraico é sedução. Avon. Os judeus, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente não existiam. Eram uns gatos pingados. Eles passaram a ser uma nação, politicamente falando. A minha cabeça, gente, está terrível. Eu não sei se em 1947 ou em 1948, mas é um dos 2 anos aí que eles voltaram ou melhor, passaram a ser uma nação novamente. E Israel, capital Tel Aviv, não é Jerusalém, hein? Israel é um país 48. Obrigado, Cerco. Através do voto do Aranha, né? Brasileiro. Israel é um país de terra. Quer dizer, é areia e pedra. E eles plantam de tudo lá. De tudo. Até banana. Eu tenho foto, eu tirei foto de bananeiras. E não era uma bananeira, não. Era bananal. Tudo lá floresce. Eles usam a água do mar para irrigar as plantações numa terra árida. Você anda por jardins ali, você vê aquelas borrachas assim, né? Mais ou menos nessa grossura, pretas, né? Na terra assim, gotejando. Um país rico. Um país com uma capacidade intelectual invejável. Um povo civilizado, instruído, é o único país do mundo que eu tenho conhecimento que obedecem a Deus do jeito que Deus deixou para eles na Bíblia. É o único povo do mundo que faz isso. Não trabalham, o sábado para eles é sagrado e está acabado. Eu não estou discutindo Jesus aqui, tá? Estou falando do ódio aos judeus. Por favor. Nem há discussão sobre Jesus. Jesus é o Messias e está acabado.
eles não reconhecem, calma, problema deles, com Deus. Não é nem comigo, nem com o resto do mundo, nem com vocês, é com Deus. Um judeu não anda mais do que 1 quilômetro por sábado. Um judeu não abre geladeira ao sábado, porque isso pode, segundo o entendimento deles, pode ser visto por Deus como um trabalho, como um serviço, e eles não podem trabalhar aos sábados, porque Deus deu para eles o sábado como descanso. Como é que faz, então? Deixa tudo pronto da sexta para o sábado. Eles não apertam botão de elevador. Ah, você está exagerando. Não estou exagerando. Por que eu vou exagerar? Ou alguém aperta para eles que não vai ser judeu, porque o judeu não vai apertar o botão para ninguém também. Ou o elevador está programado para parar em todos os andares. Mas e os hotéis? Como é que faz comida? A comida é feita normalmente. Mas você fala, quem faz não é judeu. Judeu, quando a criança nasce ao 7º dia, vai lá fazer a circuncisão. O mundo tem inveja dos judeus. Um paizinho que é uma titiquinha, estou falando de tamanho, né? Estou usando esse termo para me referir ao tamanho. Eu não tenho assim, a minha cabeça falha, às vezes eu fico com medo de falar alguma coisa, mas se eu não me engano, eu não sei se é 167 quilômetros de largura ou de extensão, alguma coisa assim. Posso estar errando aí, mas acho que é de largo. É um paizinho pequititico, gente. Tudo organizadíssimo. E o ódio aos judeus, poderio militar. Me fala, eu não sei, eu sempre, lógico, eu moro no Brasil, é óbvio, então tem que me basear nas coisas daqui, para comparar. Né? O jovem aqui no Brasil, quando chega na idade que ele vai fazer 18 anos, ele precisa se alistar no exército, né? Mas é uma tortura, não é verdade? O jovem não quer, os pais ficam correndo atrás aí para dar um jeito de liberar o jovem, não é verdade? Todo mundo sabe que é assim. Também o nosso exército andou numa draga aí que liberava todo mundo, ou então era meio período para não dar almoço. A gente sabe, Lá não. Lá até as mulheres servem o exército e vão com alegria. Eles querem ir servir o país deles. Que outro país do mundo é assim? A gente encontra em restaurante, eu acho que hoje muito mais. Você encontra na rua, em cinema, teatro, shopping, aquelas moças bonitas, 18, 19, 20 anos, moças, jovens, com o fuzil atravessado. Eles andam onde eles não estão fardados, mas estão. Você já vê que está servindo, você já sabe que está servindo o exército. O sujeito está lá almoçando com a mãe, o pai, no restaurante, os irmãos, a namorada, o fuzilzão do lado. Para defender o país. Então o ódio que o mundo tem e vai aumentar muito. Lembra quando eu falo assim, quantas pessoas
aquele cara lá tá louco, desanima a gente. Ao invés de pôr a gente para cima, ele já derruba a gente. E isso, tem gente que gosta daqueles que mentem, né? Colocam vocês para cima, 2, 3 dias, depois a realidade vem, né? E vocês caem porque tudo aquilo que falaram não aconteceu. Vai ficar pior, o mundo vai ficar pior. O ódio aos judeus vai aumentar terrível. Segundo o que eu peguei aí, aumento, é uma estatística, não sei até que ponto isso é real, mas fala em 232 ou 262% aumentou o ódio aos judeus no mundo. Aqui no Brasil, no meu Facebook, toda hora tem alguém falando mal. Eu não entendo. Genocidas. Vocês sabem o que foi feito lá atrás? Vocês sabem quem provocou o primeiro ataque, o que fez? Ontem, eu estava vendo uma live que foram convocados jornalistas, que pena, hein? O nosso tempo está estourando. Foram convocados jornalistas, esses principalmente que espalham ódio aos judeus, para verem os vídeos do ataque que ocorreu, foi o ano passado, né? Eu não me lembro. Mas mostraram os vídeos sem corte e sem edição. Só para vocês terem ideia, o que está nesses vídeos, vou só contar um fatozinho. Invadiram uma casa, mataram o pai, o bebê, era um bebezinho, devia ter, sei lá, não sei, 8, 9 meses, não sei, não dá nem para saber. Estava assando no forno. E a mãe estava sendo estuprada. É que nós vivemos no Brasil, onde as pessoas falam do que elas não sabem, onde as pessoas veem os jornais da televisão e acham que são bem informadas. E ali eles plantam o que eles querem. Eles plantam amor. Eles fazem as pessoas serem ídolos em um mês. E levam pessoas a serem odiadas em uma semana. Infelizmente, mas eu quero convidar você para você ler Jeremias capítulo 30, versículos do 7 ao 5, né? Que vai falar ali das terríveis coisas contra Jacó. E depois os versículos 10 e 11 vão falar das bênçãos posteriores, né? Agora, antes de se amar ou odiar, ter conhecimento, não do que a televisão fala, né? Procure ter conhecimento. Não de notícias encomendadas. Porque os governos pagam. Eles dão o direito para o cara ter uma emissora de televisão e ainda sustenta aquela emissora. Já falei disso aqui várias vezes. A emissora de rádio, né? Aí a prefeitura vai lá e coloca a propaganda dela, o Estado coloca a propaganda, a União coloca, e além de tudo ainda sustenta. Então eu quero, por absoluta falta de tempo, dizer para vocês que a tribulação, na verdade, no frigir dos ovos, logo depois do arrebatamento da igreja,
A tribulação que virá, dividida em dois períodos de tribulação e grande tribulação, divididos assim teologicamente só, será, no frigir dos ovos, um período de disciplina, não para o mundo, não é para o mundo, não. Disciplina para os judeus, viu? Mas não é porque o judeu está fazendo maldade ou está fazendo bondade, não é nada disso. A disciplina de Deus não é baseada nisso. A disciplina de Deus no período tribulacional para Israel, porque o único país a quem Deus vai dirigir a sua disciplina é para que eles entendam e aprendam que o Messias veio há 2000 ou não sei quanto tempo atrás, porque eu também não posso afirmar quando isso vai acontecer. E Paulo, o apóstolo Paulo, de quem eu sou fã de carteirinha, ele fala deste período de tribulação, ele trata isso como dores do parto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, só que no capítulo 4, versículos do 13 ao 18, é quando vai acontecer o arrebatamento, o período do arrebatamento, tá? Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, para aqueles que falam que esse cara derruba a gente, só fica falando que está ruim, vai ficar pior. Leia a Bíblia, então. Não sou eu que sou mentiroso, não. Mentiroso é quem diz que está tudo bem e vai ficar melhor, que tudo vai se arrumar, que tudo vai se acertar. Leia Apocalipse, capítulo 6, versículo 12. Leia lá. Leia a Bíblia. Mas a Bíblia mesmo diz, né, que muita gente vai ter por mestre aqueles que falam o que eles querem ouvir. Este ódio mortal, já vai acabar, gente, é um segundinho só. Este ódio mortal que o mundo tem e vai aumentar muito contra os judeus, vai culminar. Por que você acha que vai existir a Batalha do Armagedon? A Batalha do Armagedon é as forças do nosso Senhor Jesus Cristo contra as forças do mal. Sim, está certo, claro que você está certo, você não está errado. Agora vamos ampliar isso tudo. Aonde vai acontecer a Batalha do Armagedon? Que país ela vai acontecer? Por que Jesus estará ali? O próprio Jesus estará ali. É por causa das forças espirituais. Sim, e não vai ter força humana ali. Os exércitos, leia Apocalipse, os exércitos do mundo todo estarão apontando todo o seu poderio militar, todos os aviões de combate, navios de guerra, canhões, mísseis, bombas, estarão apontadas para esse paizinho pequenininho que eu falei aí, que é Israel. E que cedeu um trecho do seu país para um outro povo. Leia Apocalipse 16, que vai falar da Batalha do Armagedon, que vai culminar num período de 1000 anos, que teologicamente a gente chama de milênio, onde o mundo sim viverá em paz. Depois desse período, nosso Senhor vai derrotar aquele que já está derrotado, que é Satanás. Então, antes de você falar alguma coisa, de você seguir a banda, veja como toca a banda, meu irmão.
Porque a banda está tocando um samba canção e você está seguindo a banda, minha irmã, dançando um rock and roll. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, irmãos e irmãs, perdoem, eu estourei o tempo. Me desculpe. Todo-Poderoso e Deus e Senhor e Pai e Mestre, nosso condutor, nosso bondoso Senhor, continua falando conosco, Senhor, esclarece-nos mais sobre todos esses assuntos que a gente se propôs a trazer esclarecimentos, mas, Senhor, o Senhor sabe que eu sou recheado de defeitos. Fala conosco, Senhor. Instrui-nos, ó Deus querido. Esta é minha oração por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.